Com mais de 100 anos de história, o Teatro Municipal teve seu palco ocupado por grandes companhias de ópera e de dança, por espetáculos de música orquestral, canto lírico e por grandes solistas da música erudita. Abrigou também a Semana de Arte Moderna de 1922. Esse importante cartão postal da capital paulista possui histórias de muitos artistas, músicos e cantores que passaram por ali e muitas pouco conhecidas do público. Esses relatos estão no livro O Teatro Municipal de São Paulo, Histórias Surpreendentes e Casos Insólitos. E para nos falar sobre essa obra, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o jornalista e escritor Edson Veiga, um dos autores do livro. Está aqui esse livro maravilhoso. Quem é o outro autor? São dois autores? Somos em dois, Vitor Hugo Brandalize, que foi meu colega por alguns anos no Estadão e hoje trabalha em uma revista masculina. Esse livro é sobre o teatro e as pessoas que fizeram história lá. Então vamos lá, como é que surgiu esse interesse? Você deve gostar muito de teatro, né, para se dedicar, ou foi uma coisa essencialmente jornalística? Bom, foram 4 anos de pesquisa e de trabalho entre pesquisa, apuração, entrevistas, quase 200 entrevistas. Reviramos aí vários arquivos. Mas por quê? Pelo tempo? Porque, qual exatamente, porque na minha atividade jornalística eu sempre cobri a cidade de São Paulo, mas com essa pegada de patrimônio, de história, de curiosidades de São Paulo. Patrimônio, não a parte cultural no sentido de teatro? Não, cultural mais no sentido de história, de curiosidades de São Paulo. Ok. E aí nesse meio tempo, claro que acabei tomando contato com algumas histórias interessantes do Teatro Municipal, que nessa época, no começo do livro, ele estava passando por uma obra de restauro muito grande, que nós acompanhamos, eu acompanhei como repórter esse restauro. E até então sem pensar em escrever sobre o livro? Até então sem pensar. E foi aí vimos que havia um manancial de curiosidades do Teatro Municipal que não estavam registrados, porque os livros que existem e são citados na bibliografia, eles atentam mais para a historiografia oficial do Municipal, no sentido das óperas que lá se apresentou. Exatamente, mais focado nos espetáculos. E pensamos em fazer um livro quase o lado B do Municipal, bastidor, com essas histórias de bastidor, histórias. No livro tem histórias até de gente que nunca entrou no Municipal, mas que tem uma ligação, porque o taxista que trabalha ali na frente e vive levando e trazendo artistas, mas nunca entrou no Municipal. Que legal. Essa figura está ligada ao Municipal. Então entendemos que o teatro, ele mais do que um endereço, mais do que um marco arquitetônico, ele é um personagem da cidade. É difícil o paulistano que não tenha uma afeição, um carinho, mesmo que nunca tenha entrado lá, que não tem essa imagem do Municipal. E essa foi a ideia, o teatro como personagem. E como é que você foi juntando essas pesquisas, quer dizer, desde o motorista de táxi, porque aí você teve que buscar. Como é que você alimentou esse teu projeto? Bom, no começo fizemos, o Vitor e eu, fizemos uma lista mesmo de prováveis histórias, então pegamos ali, esboçamos uma linha do tempo com todos os acontecimentos importantes do Teatro Municipal. Aí você se pautou pelos acontecimentos mesmo culturais que aconteceram. Apesar do livro ele não ser linear, ele está baseado em personagens. Olha, como é lindo, né? A gente já mostrou algumas imagens. É muito lindo. 100 anos, né? 102 agora. 102 anos. Ele é de 1911. Então, apesar do livro ele ser pautado pelos personagens, quem lê o livro do início ao fim, ele consegue entender tudo o que aconteceu na história do Municipal de mais relevante, mas sempre baseado nos personagens. Então, com essa linha do tempo, começamos a elencar quem seria o personagem mais adequado para aquele período. Tá, então você dividiu cronologicamente pelo período, né? Desde do Sim, começo. Apesar... Aí na confecção do livro, é claro que isso não ficou de uma maneira linear, para não ficar chato, maçante, mas lendo o livro como um todo, você consegue entender todos os períodos importantes do teatro. Aí eu digo as 3 grandes reformas, a inauguração, a Semana de Arte de 22, as manifestações contra a ditadura militar que aconteceram lá dentro, e até movimentos populares. Por exemplo, em 1915, houve uma grande manifestação da colônia italiana que lembra muito isso que aconteceu há pouco tempo aqui em São Paulo, das pessoas pedirem, no começo era
por preço mais barato do ônibus. A manifestação da colônia italiana em 1915 era porque eles queriam um ingresso mais barato para a ópera. E foram às ruas, toda a colônia foi às ruas e, no final das contas, não conseguiram diminuir o preço da assinatura, que era uma assinatura anual, mas conseguiram um espetáculo a mais naquele ano, quer dizer, pelo mesmo preço, levaram um a mais. E isso está presente no livro também. Como é que nasceu o teatro? O teatro, bom, era uma necessidade da elite ali, tanto dos imigrantes que estavam acostumados com esse tipo de espaço na Europa e também a elite cafeicultora que existia aqui no estado de São Paulo, que achava que São Paulo precisaria deixar de ser provinciana e ter um espaço aí para a arte erudita. No começo o teatro era só arte erudita, não era como hoje que também há espaço para espetáculos populares. E a primeira menção ao Teatro Municipal nas atas da Câmara Municipal ainda são de 1890, ou seja, 21 anos antes da inauguração, quando estava em discussão qual seria o melhor terreno que a Prefeitura poderia doar para a construção do futuro Teatro Municipal. E isso foi discutido muito tempo, o próprio jornal Estado de São Paulo noticiou, e isso foi também uma fonte de pesquisa para a gente, esses exemplares antigos. E até que no início dos anos, na virada do século XX, a Prefeitura começa a construir o Teatro Municipal, que foi inaugurado em 1911, já com uma curiosidade, porque a data de inauguração prevista era 11 de setembro de 1911. E, inclusive, isso é o que aparece 11 de setembro, que na época não tinha essa carga que tem hoje. 11 de setembro é marcante de alguma forma no planeta. E isso foi a data que foi até impressa nos convites. Se você procurar dos registros da época, tem essa data, no memorial que foi entregue para quem participou da inauguração. Só que o cenário para a estreia vinha da Argentina, onde já tinha o Teatro Colón. E esse cenário atrasou a chegada, então só foi inaugurado no dia 12 de setembro, apesar da data ter sido marcada como 11. E a inauguração, aí aconteceu um fato emblemático para a história de São Paulo, que foi o primeiro congestionamento em São Paulo, né? É mesmo? A inauguração do teatro, essa história é sempre recorrente, aí que foi o primeiro congestionamento, que todos que tinham... E ficou, né? E ficou. Foi crescendo. Pois é um problema antigo. Mas é uma obsessão nossa no livro, era tentar descobrir quantos carros participaram desse congestionamento. Imagino vocês fazendo essa pesquisa, vocês dois. E aí cruzamos listas. Os jornais da época publicaram nomes de todos os que estiveram na inauguração. Era chique, né? Estar na inauguração do municipal. As pessoas iam todas muito arrumadas. Sim. E aí cruzamos a lista com os nomes de todos os que estiveram na inauguração com a lista dos proprietários de carros na época em São Paulo, porque provavelmente quem tinha carro foi de carro. E chegamos ao número... questão até de status, sim. não é? E chegamos ao número de que 118 carros foram para o Teatro Municipal naquela noite. A frota de São Paulo na época era de 300 e poucos carros. Nossa, inclusive o carro do Conde Matarazzo, que era a placa número 1 de São Paulo, né? Foi o carro emplacado como número 1. Participou desse congestionamento. E depois também, muito importante, foi a Semana de Arte Moderna, né? Também foi bem pontual. A Semana de Arte Moderna, ela, sem dúvida, foi um acontecimento cultural talvez mais importante do Brasil na primeira metade do século XX. Acabou alicerçando aí todas as manifestações culturais seguintes, de alguma maneira. E aconteceu no Teatro Municipal. E isso também, claro, retratamos aí no livro. Alguns personagens da Semana de 22 aparecem no livro, né? O caso do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, do Graça Aranha. Vários modernistas são retratados, mas uma informação também que o livro traz de maneira inédita é com relação à participação do Vitor Brecheret, o escultor, famoso aqui em São Paulo pelo Monumento às Bandeiras e outros tantos monumentos de esculturas nas ruas de São Paulo. Há uma controvérsia aí na bibliografia se ele participou ou não da Semana de 22, porque algumas documentações dizem que sim, outras que não. E aí encontramos várias citações até dele, cartas, ele sempre se dizendo modernista, sempre tendo orgulho de ter participado. Mas descobrimos que essa dúvida que pairava era porque o Vitor Brecheret, nesse ano de 22, ele estava em Paris, ele ganhou uma bolsa de estudos, estava estudando, ficou alguns anos lá.
Então, realmente, fisicamente, ele não esteve. Mas ele enviou de navio algumas obras que estiveram expostas e ele se considerava um participante à distância. Afinal, as obras dele estavam no Teatro Municipal na semana de 22. Quando você coloca, por exemplo, a semana de 22, no livro, você explica o que aconteceu na semana de 22 ou você coloca no contexto da divisão cronológica que você fez? Então, a divisão cronológica foi algo que ajudou a organizarmos os perfis, mas o livro, cada capítulo é o perfil de um personagem. A semana de 22, é claro que ela é explicada, de certa forma, mas ela aparece, até pelo tamanho, pela grandiosidade, pela importância, ela aparece em vários perfis. Ela aparece no Vitor Becheré, ela aparece no Oswald de Andrade, que foi o grande... Você foi escolhendo personagens, pessoas. Sim, o livro é todo voltado para as pessoas. Vamos falar de uma, então. Você pontuou as pessoas, mas também colocou o assunto, o tema, né? Sim. Então, a gente separou algumas histórias aqui. Uma, pelo menos, antes do intervalo. Assombrações no Teatro Municipal. Isso é muito interessante, porque essa história de assombrações, ela é muito, essa lenda de assombrações... Teatro mal assombrado, ela é recorrente ao longo da história. Sempre tem alguém que conta que viu uma assombração, um piano tocando sozinho. E isso foi muito culpa, entre aspas, dos zeladores do Municipal, que até o ano 2000 existia uma pessoa que morava, um caseiro no Municipal. E o principal que adorava contar essas histórias era um zelador chamado Arlindo de Souza. Ele nasceu no mesmo ano do Municipal, em 1911, e em algum momento da vida dele ele descobriu que existia alguém que morava no Municipal e colocou como meta da vida dele um dia morar no Municipal. Em 39 ele pediu emprego, virou ajudante geral, virou um faz-tudo lá no Municipal, até que em 66 vagou a função de zelador, ele se candidatou, acabou mudando, realizando o sonho dele, que era morar no Municipal. E ele se dizia muito cético, assim, do tipo que só acredita no que via. A mulher era meio mediúnica, fazia contatos com espíritos, acreditava em fantasmas, e a mulher vivia falando dessas histórias de fantasmas. Até que um belo dia diz ele que viu fantasmas, ouviu... Tanto começar a acreditar que Exatamente. existe. E aí, ele mesmo sendo cético, passou a acreditar, porque afinal, se ele via, ele tinha que acreditar. E ele adorava contar essas histórias. Uma delas era que tinha um piano que, durante as madrugadas, sempre tocava sozinho. E esse piano, um belo dia, ele foi lá para descobrir, chegou perto e descobriu que tinha um gato que morava dentro do piano e tocava sozinho. Esse gato ficou com medo, sumiu e nunca mais o piano tocou. Quer dizer, existia o piano, existia o gato. Sim. E essas histórias todas acabaram colocando, mas não, né? Sim. A gente sabe que não procede, né? Que não aconteceu. Exatamente. E Silvia, mas aconteceu uma coisa engraçada durante esse último restauro, que eu estive lá durante a obra várias vezes. Também é de assombração? Sim. Eu estive lá durante a obra várias vezes e numa dessas eu ouvi aquele canteiro de obras, barulho de marretada, de barulho de obra, e eu ouvi o piano sendo tocado. Eu até virei para a arquiteta e falei, é assombração? O piano Ou é tocando? aquele gato que ainda está aí? E no fim era um pianista chamado Gilberto Tinetti, que é um dos maiores pianistas contemporâneos do Brasil, que voluntariamente, durante todos os anos da obra, ele foi quase todas as tardes tocar o piano, porque diz ele que um piano não pode ficar muito tempo sem uso, que estraga. Eu achei isso uma metáfora linda, de amor à arte, de amor à música, de amor ao teatro, uma devoção mesmo. Me comoveu vê-lo no meio da obra tocando o piano sozinho. Não, maravilhoso, muitas histórias. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com o jornalista e escritor Edson Veiga. Até já! O Opinião Livre está de volta, conversando hoje com o jornalista e escritor Edson Veiga, autor do livro Teatro Municipal, Histórias Surpreendentes e Casos Insólitos. E a gente estava terminando agora o primeiro bloco falando de assombrações, né? A gente fica imaginando que nos teatros existe sempre um piano tocando, e no caso era um piano com um gato dentro, morando, enfim. E tem aqui um registro do Fernando Meirelles também, em relação à assombração? Pois é, o grande cineasta brasileiro Fernando Meirelles, que no início da carreira ele trabalhava como câmera de uma TV aqui de São Paulo, final dos anos 70, e a pauta dele era um programa noturno, e a ideia era justamente caçar os fantasmas do Municipal, mostrar, afinal, onde estavam esses fantasmas. E ele foi com a equipe, né, da TV, foi como câmera,
e ficaram uma noite lá atrás de fantasmas. Claro que não acharam fantasma algum, mas ele descobriu algo que para ele deve ter sido muito mais importante, que ele acabou conhecendo uma moça que fazia parte do corpo de baile do municipal, uma bailarina, com quem ele é casado até hoje, chamada Cissa, é a mulher dele até hoje. Ele conheceu aí nos bastidores do municipal. Procurando fantasma, ele encontrou a mulher da vida dele? Encontrou o amor da vida dele procurando fantasmas no municipal. Nada é por acaso, não é? Pois é. Bom, tem uma história, você foi separando também por personagens, mas tem aqui, a gente está colocando algumas, né? Pensando algumas histórias do Maurício de Souza. Pois o Maurício de Souza, ele tem uma história bacana no municipal, que quando ele era criança, o pai dele trabalhava em uma rádio ali na Praça do Patriarca. Para quem não é daqui de São Paulo, a Praça do Patriarca fica a poucos metros ali do municipal, cruzando o viaduto do Chá. E era uma época, ele ali, seus 12, 13 anos, uma época em que o centro de São Paulo era muito mais tranquilo, a gente está falando aí do final dos anos 40, começo dos anos 50, e uma criança poderia andar tranquilamente pelas ruas enquanto esperava o pai ali sair da rádio, ele ficava zanzando pelo centro. Acabou fazendo amizade com os porteiros ali do municipal e sempre deixavam que ele entrasse de graça para ver algum espetáculo, para ver lá, conhecer o municipal e coisa e tal. E numa dessas vezes que ele entrou, estava acontecendo um espetáculo com motivos indígenas. Era um espetáculo folclórico indígena e as mulheres, porque estavam vestidas como índias, estavam todas com os seios à mostra. E ele disse que foi a primeira vez que ele viu uma mulher nua. E essa imagem até hoje ele marcou, e quando eu fui falar com ele sobre o livro, foi a primeira história que ele se lembrou, como uma história que marcou, ligada ao teatro municipal, e aí esse importante cartunista brasileiro, quadrinista brasileiro, pai da Turma da Mônica. Mas influenciou, né, por uma vida toda, e ele se transformou realmente no pai da Mônica, do Cebolinha, enfim. Grandes histórias também, surpreendentes e casos insólitos. Então vamos colocar aqui. Eu quero uma história surpreendente e um caso insólito. Vamos lá. Bom, uma história surpreendente talvez tenha sido no ano 2000, quando havia um evento paralelo ao São Paulo Fashion Week que ocorria no Teatro Municipal. Isso, em várias edições do São Paulo Fashion Week, alguns eventos acontecem mesmo lá. Até hoje. Até hoje. E o evento daquele ano era uma premiação para modelo revelação daquele ano. E a modelo revelação era justamente a Gisele Bündchen, que não era tão conhecida como hoje, estava ali sendo revelada, como o prêmio nos mostra. E a premiação foi... A pessoa que teria que entregar o prêmio a ela era uma modelo da geração anterior, chamada Silene Zepter, que tinha a função ali de entregar esse troféu, esse prêmio para a Gisele. E, claro, quem estaria nos jornais, nas revistas, no dia seguinte seria a Gisele, como a grande revelação. A Silene usou uma estratégia que acabou roubando a cena e só deu ela nos dias seguintes. Ela apareceu no palco completamente nua para entregar o prêmio para Gisele Bündchen. Ninguém esperava isso? Ninguém esperava isso. E ela explicou por que ela entrou totalmente nua? Não explicou. Para chamar atenção mesmo? Não explicou, mas nos dias seguintes só se falava nela, nos jornais, nas colunas sociais, em tudo que é lugar. Conseguiu, realmente. Conseguiu. E o caso insólito? O caso insólito... recentemente você deve ter visto o Teatro Municipal tristemente amanheceu pichado. Sempre triste quando a manifestação extrapola o limite e acaba para o vandalismo e tudo mais. Mas, logo após o restauro que ocorreu no Teatro Municipal no fim dos anos 80, aconteceu um concurso de pichações, que foi no Teatro Municipal. Na verdade, o prédio ficou... A gente está falando de um período em que o centro de São Paulo estava muito degradado, né, anos 80, comecinho dos anos 90. O prédio do Municipal ali completamente restaurado, era praticamente um oásis de limpeza, de beleza, no meio daquele centro sujo e degradado. E os pichadores que atuavam no centro começaram a fazer uma aposta entre eles, uma brincadeira, e combinaram que teria um concurso para o primeiro que conseguisse pichar, burlar a segurança e pichar o Municipal, que estava sendo patrulhado ali 24 horas por dia, justamente para evitar vandalismo. E quem ganhou esse concurso foi um pichador que assinava como Bessão, o nome dele era Anderson, mas ele assinava como Bessão, e ele teve uma vantagem aí na competição, entre aspas,
porque ele trabalhava como office boy no Mapping, o extinto Mapping, que funcionava ali em frente. Que era ali do lado. E aí, como ele trabalhava ali, ele ficou monitorando para ver como que era a estratégia dos guardas ali no revezamento. Fez um estudo. Estudou e descobriu a brecha no sistema. E ele ganhou esse nada honroso prêmio. Foi em janeiro de 91. Mas está marcado no livro. Está marcado no livro. Não é? E tem toda essa história. Ele acabou depois, enfim, detido e tudo mais, mas fichado. E essa história tá no livro. Qual é o sentimento assim, que você conseguiu registrar dessas pessoas que pisaram no palco e, de alguma forma, quem esteve presente na história? Porque você você escolheu vários personagens, né? Eu não sei nem como é que você fez esse critério para ter essa seleção. O que de mais importante você realmente prestou atenção para fazer esse apanhado? O sentimento desses personagens é interessante, porque mesmo os mais consagrados artistas que por lá passaram, eles sempre usam alguma referência como o municipal, nada superou se apresentar no municipal. O caso, por exemplo, do Eleazar de Carvalho, o grande maestro, não é mais vivo, mas enfim, um grande maestro, aí, principalmente dos anos 70, ele tem depoimentos registrados dizendo ele regeu orquestras no mundo todo. Mas estar no municipal era como vestir a camisa da seleção brasileira. Mas por quê? Por toda essa... que era diferente? Pelo glamour, pela história? É diferente porque somos de São Paulo. Porque esses personagens, em geral, ou são daqui ou viveram aqui muito tempo. E o municipal acaba sendo um símbolo, tendo essa aura até de inatingível. E quando a pessoa o artista consegue estar lá... Ele galgou, chegou no topo da carreira. O Hamilton Godoy, do Zimbo Trio, também tem uma história muito interessante sobre essa importância do municipal. Ele é nascido em Bauru e logo ainda na adolescência, na juventude, ele acabou tendo a oportunidade de se apresentar no municipal pela primeira vez. E ele conta que para ele o mundo podia acabar naquele momento. Enfim, a carreira dele foi muito maior do que só aquilo na juventude. Mas naquele momento que é um divisor de águas para muitos artistas que se apresentaram lá. Para ele, aquele momento é insuperável até hoje. Ele, enfim, com o Zimbo Trio, ele extrapolou muito essa fronteira, mas para ele, aquele momento é o mais importante. Como acontece muitas vezes as pessoas que vão para Nova York, né? Lá o máximo é o Carnegie Hall, onde pois é. Não é? Cada cidade tem o marco, realmente, o Teatro Municipal ficou assim. Eu perguntei em relação ao critério, né, a seleção que você fez para escolher esses personagens. Sim. Quando estávamos pesquisando o livro, fizemos primeiro essa seleção de temas, de histórias, de episódios históricos que não podiam ficar de fora, porque a ideia é que o leitor, por meio dos personagens, entenda toda a história do Teatro Municipal. E para cada um desses episódios, elencamos um personagem que seria um símbolo, que seria alguém que tinha uma história que, pela história dele, conseguiríamos contar sobre esse momento histórico, sobre esse episódio. E aí fizemos uma lista que originalmente tinha mais do que 100 nomes, como aparecem no livro. Tinha 150, algo assim. E claro que essa lista ela foi sendo ajustada aí nos 4 anos de trabalho. Ou porque alguns desses nomes, quando fazíamos as entrevistas, percebemos que não sustentavam um capítulo inteiro como imaginávamos, ou porque não conseguimos o contato, em alguns dos casos, ou porque descobrimos nomes mais interessantes, ou mais ricos e mais pertinentes mesmo para o livro. Muitas pessoas desconhecidas totalmente do público. O caso do taxista ali em frente, o caso desse último restauro, escolhemos um operário da obra. Para contar esse último restauro foi por meio de um operário que nunca nem tinha vindo para São Paulo. Nascido no interior da Bahia, veio porque a empreiteira recrutou mão de obra, ficou encantado. Durante a obra ele via aquilo com o maior cuidado, tinha uma devoção ali pelo que ele estava fazendo. E dizia durante a obra que o sonho dele era, um dia com o teatro reaberto, trazer a família para um espetáculo. E isso acabou acontecendo, né? Antes da reabertura, agora em 2011, a Secretaria da Cultura fez um espetáculo só para os operários e seus familiares. Que maravilhoso. E quer dizer, eles tiveram um privilégio ali, a casa deles por 3, 4 anos,
eles puderam mostrar para a família, ó, fui eu que fiz esse pedacinho. Fui eu que fiz. Muito legal. Agora, qual que é a importância que o teatro adquiriu desde a sua fundação e que se mantém até hoje? Essa importância, é claro que ela é muito em relação aos grandes momentos em que o teatro sediou. Mas é interessante notar que o teatro nem sempre teve o mesmo perfil, né? Quando ele foi criado, ele tinha um perfil erudito, era muito para a elite, era um divertimento caro e elitizado. E em alguns momentos isso vai mudando. Quando o Mário de Andrade, na década de 40, foi diretor de cultura, que seria o atual secretário de cultura, ele tentou popularizar as artes em geral e o teatro também, então teve um apelo para espetáculos mais populares e com preços populares, em alguns casos até de graça. Isso foi e voltou em alguns momentos. Maravilhoso. Atualmente o teatro ele oferece atrações até grátis e também oferece grandes óperas a preços mais caros. Muito obrigada, viu? Olha, parabéns pelo seu trabalho, a gente não tem mais tempo, fica aqui a dica. O Teatro Municipal de São Paulo, eu entrevistei Edson Veiga. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.